Olá, galera! Estamos começando a nossa revista eletrônica Intolerância Zero. Respeito sim, tolerância não. É isso mesmo, Pedro. Como nosso slogan diz, vamos falar sobre intolerância religiosa. Essa edição promete. E para nos ajudar nessa jornada, vamos chamar nossas colegas de trabalho, Maria Joana e Letícia de Doné. Onde vocês estão, meninas? Olá, Pedro e Léo. Veja só o cenário que nós estamos. Tudo a ver com o nosso tema, intolerância religiosa no Brasil. E principalmente na nossa Bahia. Estamos só começando a nossa revista. Intolerância Zero. Salve, salve! Na nossa Intolerância Zero de hoje, em que você não pode perder as duas reportagens sobre intolerância religiosa. Se prepare para acompanhar o grupo de entrevistas para a Lata Esclarecedora. Você vai participar das campanhas que nossos colegas estão promovendo para conscientizar as pessoas ao respeito com todas as religiões. E no bloco Apresentação Criativa, você vai se divertir com a novela mexicana Maria. Pedro, você sabe como começou a intolerância religiosa no Brasil? Não, mas o bloco Saiba Mais sobre Intolerância fez um profundo estudo sobre o assunto e como ele chegou no Brasil. Deixo vocês com a equipe de reportagem 1. Maria Flor, Catarina, Pedro Rangel, Diogo e Matheus Nazaré. É com vocês, pessoal. Olá, meu nome é Maria Flor e estou aqui no Pelourinho. Sem dúvidas, o ponto mais turístico de Salvador, onde a religiosidade está mais do que presente. Mas você sabe o que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa é o termo usado para aqueles indivíduos que desrespeitam e discriminam a crença religiosa de uma pessoa. O fato das pessoas terem a sua religião como única verdade faz com que haja intolerância. Pois, a partir do momento que se faz esse julgamento, as outras religiões são consideradas falsas e imorais, e o desrespeito com o outro acontece. Perfeito, Flor. A intolerância religiosa, desinformação, ignorância, desconhecimento, manifestação de valor de superioridade ou mesmo crença de aquilo professado por outra pessoa, pois é diferente. Quando uma pessoa faz críticas, piadas, agressões verbais ou físicas, bem como ataques a locais de culto, e até mesmo assassinato, que seria algo bem mais sério. Lamentavelmente, vemos isso acontecer nos dias atuais. Mas vocês sabem como surgiu a intolerância religiosa no Brasil? Convido você a voltar comigo e com meus colegas para saber como tudo isso começou. O Brasil, que em seu processo de formação, recebeu muitos imigrantes de várias partes do mundo, colonizados pelos europeus, com mão de obra escrava, inicialmente dos índios que aqui habitavam e posteriormente dos negros trazidos da África. E com a intensa imigração dos povos do Oriente e Ocidente, o país se vê em um conflito cultural. A população brasileira foi formada pelos europeus, africanos e indígenas, além dos estrangeiros vindos do Oriente, que contribuíram de forma massiva para a formação cultural de cada região do país. Perfeito, colegas. Esse foi um período de grande tristeza para o povo africano. E só entendemos isso quando olhamos com respeito para a história. Vamos retomar também sobre o início das religiões africanas e o sincretismo religioso. No Brasil, as religiões que mais sofrem com intolerância são as originadas na África, o candomblé e a umbanda. Para eles, uma explicação é a discriminação que remonta à escravidão desde o Brasil colônia. Rotulam tais religiões pelo simples fato de serem de origem africana. Inicialmente no Brasil, o sincretismo religioso foi a forma encontrada pelos escravos de fugirem da repressão imposta pelos seus senhores de engenho e continuarem com suas crenças e rituais. Os negros de origem africana, para mascarar seus rituais religiosos, oprimidos pelos portugueses, fingindo, cultuavam aos santos católicos em lugar dos orixás. Eles faziam associação dos santos aos orixás para manterem vivas as suas crenças. Apesar do fenômeno ser entendido como uma mistura das religiões, neste caso, o candomblé e a Igreja Católica sempre existiu uma prevalência uma sobre a outra. Tempos difíceis esses, e para melhor entendermos como a intolerância religiosa chegou até os dias atuais, temos aqui um gráfico retirado do Disque 100. Uma pesquisa feita sobre denúncia no Brasil mostra que
De 2011 a 2014, do total de 504 denúncias de intolerância religiosas feitas ao Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 213 informaram a religião atacada. No Brasil, os fiéis da religião afro-brasileira são as principais vítimas de discriminação, com 35%, seguida pela evangélica, comparadas com as outras, que também aparecem nos dados disponíveis da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Segue aí, com vocês da redação. Muito interessante toda a história do sincretismo, não? Mas e hoje, o que podemos dizer sobre as religiões no Brasil e na Bahia? Elas ainda sofrem com a intolerância? Quais são as principais religiões aqui no Brasil? Você sabia que temos o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa? Na próxima reportagem vamos responder essas e outras perguntas sobre esse tema tão importante, intolerância religiosa. É com vocês, colegas. Todo mundo quer mais igualdade. Por isso, seja qual for a sua religião, ela merece respeito. Diga não à intolerância religiosa. Olá! A nossa reportagem de hoje tratará sobre intolerância religiosa aqui no nosso estado. Assim como em outros aspectos, a religiosidade é um aspecto importante na história do povo baiano. A Bahia é caracterizada por uma variedade de religiões, seitas, igrejas, templos e terreiros. A miscigenação cultural e religiosa baiana é a principal característica desse estado brasileiro, formado por negros, brancos e indígenas. Então, como ainda é possível termos intolerância religiosa? Essa é uma boa pergunta, Maria Lara. Salvador, como é a capital, com enorme diversidade cultural, tanto étnica como religiosa, sofre com a grande presença da intolerância religiosa. Podemos assim dizer que na Bahia há a predominância de 3 religiões: católica, as religiões neopentecostais e as religiões de matriz africanas. É muito comum que por essa diversidade de religiões, as pessoas se envolvam com religiões distintas das suas. Porém, há quem não consiga compreender outras verdades. Como é o caso da religião protestante, que não acredita e não se envolve de jeito nenhum com o candomblé, muito marcante na cultura baiana. Isso revela que a população baiana, apesar de não parecer, é bem dividida sobre essas questões. É uma cena comum observarmos aqui na Bahia que enquanto uma filha de santo pode ao mesmo tempo rezar ao Senhor do Bom Fim, ou um católico oferecendo Caruroso e BG São Cosme e Damião, mostrando um sincretismo religioso, há quem não suporte olhar para o dique do Tororó e ver as estátuas dos orixás ali presentes. O interessante desse sincretismo religioso é que os símbolos, as lavagens e as imagens retratam a religiosidade baiana, que por sua tradição atraem turistas e difundem a sua diversidade. As festas do santo são movidas a missas com banhos de pipoca e as pessoas acreditam nos princípios do catolicismo e do candomblé ao mesmo tempo. Dados de pesquisa apontam que a intolerância tem sido mais observada em religiões matriz africana. A liberdade religiosa é garantida por lei. No entanto, o Brasil tem enfrentado o crescente aumento da intolerância religiosa. Gente, a nossa Constituição condena as pessoas que não respeitam a religião dos outros. O dia 21 de janeiro foi nomeado o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. Data que homenageia o dia do falecimento da mãe de santo Gilda, do terreiro Ileaxé Abassá de Ogum, vítima de intolerância. Mãe Gilda, Gildácia dos Santos e Santos, Axé Abassá de Ogum, em Itapuã, é o símbolo da luta contra a intolerância religiosa. Em 2000, ela faleceu de um infarto fulminante em consequência dos ataques sofridos por um grupo de evangélicos. Além de ter sua imagem usada indevidamente por uma igreja, teve seu terreiro invadido por um grupo de evangélicos dispostos a exorcizá-la. Este caso levou a Câmara Municipal de Salvador a transformar a data de seu falecimento em Dia Municipal do Combate à Intolerância Religiosa em 2004. Posteriormente, em 2007, o dia tornou-se também o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa.
Na data 21 de janeiro, também se comemora o Dia Mundial da Religião, cuja ideia principal é incentivar a convivência harmoniosa entre todas as religiões e entre pessoas que não possuem religião ou crença alguma. Então, gente, falamos um pouco sobre a intolerância religiosa aqui na Bahia. Esperamos que vocês tenham compreendido a nossa mensagem. É com vocês aí do estúdio. Tchau! Gostaram do nosso bloco de reportagem? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Agora é hora de assistir uma incrível entrevista feita pelos nossos colegas Mariana, Heloísa, Ricardo e Henrique. Vamos para o bloco Tá na Hora do Saber. É com vocês. Bom dia! Hoje vamos falar um pouco sobre a intolerância religiosa. Ela é um tipo de discriminação contra uma pessoa devido à sua religião, e quem a pratica pode ser até preso. Esse tema fere um dos principais direitos universais do homem, o direito às liberdades fundamentais de todos, sem distinção de raça, sexo, religião ou pertencimento. Para aprofundarmos mais o assunto, vamos entrevistar Henrique Peregrino, da comunidade da Trindade, fundador da Aurora da Rua, que tem uma vasta experiência e convivência com ex-moradores de rua, de diversas religiões e, portanto, a intolerância religiosa. Henrique, você poderia nos dizer aonde mais se concentra a intolerância religiosa? Olha, queridos, o lugar não é tanto geográfico, porque simplesmente a intolerância religiosa se encontra em todo lugar. Como é o modo de se evitar a intolerância religiosa? Heloísa, é muito simples, porque já se mostrou em muitos estudos no mundo inteiro que uma criança, quando ela nasce, ela não tem nenhum tipo de preconceito. A intolerância é sempre trazida pela cultura, pelas pessoas de fora. Então, a melhor maneira de evitar a intolerância religiosa começa na casa. O segundo lugar importante é na escola. A escola deveria justamente preparar jovens para ser verdadeiros cidadãos, homens e mulheres que depois vão ser capazes de respeitar e de acolher todas as pessoas. A melhor maneira de evitar a intolerância religiosa é na família e na escola, porque é lá que se forma o coração do ser humano para ele poder respeitar e acolher todo mundo. Henrique, a intolerância religiosa é muito grande na nossa cidade? Oh, Mariana, infelizmente sim. Salvador é uma cidade tão bonita, mas infelizmente ainda há muita intolerância religiosa na cidade do Salvador. Salvador, pela sua história, ela concentra muitas religiões diferentes. As religiões que vieram dos povos indígenas do nosso país, e depois com a colonização trouxe o cristianismo e trouxe as religiões de matriz africanas. Muito tempo depois apareceu também o espiritismo, outras religiões. Infelizmente, todas essas religiões têm muita dificuldade de conviver juntas. Então, na nossa cidade do Salvador, deveria ter um acolhimento muito maior para qualquer tipo de expressão religiosa. E então, infelizmente, ainda a intolerância religiosa é forte em Salvador. Henrique, como se dá a convivência entre várias pessoas de diversas religiões aqui na Trindade? Olha, Ricardo, aqui na comunidade da Trindade é muito simples. Acolhemos as pessoas tais como elas são. Elas vêm muitas vezes de situação de rua, algumas passaram pelo presídio, pela prostituição, por histórias muito sofridas na sua vida. Então acolhemos elas como elas são, sem rejeitar por nenhum motivo. Então cada uma vem com sua própria tradição religiosa. Então, de maneira muito simples, na comunidade conseguimos conviver todos juntos. Cristãos, católicos, evangélicos, pessoas do candomblé, da Ubanda, pessoas espíritas, pessoas que às vezes dizem que não têm religião, e todos podem conviver aqui na comunidade. O importante é o amor fraterno. Então, o importante é o amor fraterno. Quando você ama alguém, você não vai perguntar para ele a cor que ele tem, a origem social, a religião que ele pratica. Você ama simplesmente. E se você ama, você respeita que a pessoa pode ter uma expressão religiosa diferente da sua. Qual foi a inspiração que vocês tiveram para viver essa harmonia interreligiosa? Henrique, gostei da expressão harmonia interreligiosa. De fato, tem uma inspiração muito concreta aqui. Aqui chamamos a comunidade da Trindade. Então vocês veem ali, tem o que chamamos o ícone da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
Entre os três, se você olha, existe uma grande harmonia entre os três. Porque cada um acolhe o outro, e o outro é diferente. O pai é o pai, o filho é o filho, o espírito é o espírito. Mas o pai acolhe o filho, o espírito acolhe o pai, o filho acolhe o espírito. Então, quando a gente deseja viver a harmonia da Trindade na nossa vida, a gente coloca toda a intolerância para fora. É tão simples quanto isso. Obrigada, Henrique. Gostamos muito do que você falou hoje para a gente. Contribuiu muito na nossa entrevista. Eu te agradeço a oportunidade. Gostei muito de poder tratar desse tema da intolerância religiosa, que eu acho tão importante, e poderia justamente incentivar todo mundo a buscar a harmonia religiosa, a capacidade de convivermos uns aos outros com cada um sua própria opção religiosa. Vamos deixar gravada essa palavra, harmonia religiosa. Obrigado. Valeu, Elô! Gente, o quadro da campanha publicitária está bombando. Na nossa revista temos esse quadro muito interativo, que são as campanhas publicitárias. Quem começa, Led? É a campanha Juntos Somos Melhores. É com vocês, colegas. O Brasil está vivendo um momento de intolerância religiosa. São provocações, insultos, agressões muitas vezes fatais. Para que cada um tenha a liberdade de escolher a sua fé, temos que lutar usando a maior de todas as armas: a tolerância. Eu acredito em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Eu sou católica. Eu acredito que Jesus ofereceu a vida eterna para quem tem fé nele. Eu sou evangélica. Eu acredito que Jesus não foi o Messias e que o Messias ainda virá. Eu sou judeu. Eu acredito que o objetivo principal da vida é alcançar a iluminação. Eu sou budista. Eu acredito no conceito da alma e na vida após a morte, e que os orixás são entidades espirituais. Eu sou do candomblé. Eu acredito que Alá é o único e incomparável. O propósito da minha existência é adorá-lo. Eu sou muçulmano. Eu acredito que vivemos cercados de espíritos, alguns bons e outros ruins, e que podemos voltar à Terra através da reencarnação. Eu sou espírita. Eu não tenho opinião formada sobre a existência ou na existência de Deus. Eu sou agnóstica. Eu não acredito na existência de Deus ou de outros seres divinos. Eu sou ateia. O Brasil é um país acolhedor, multirracial, cuja população, em sua maioria, respeita a diversidade religiosa. E esse é o motivo para que os atos de violência sejam impedidos imediatamente através de ações promovidas pelo Estado, pela educação consciente e por cada um de nós. Respeitem a diversidade religiosa. Gostaram da nossa campanha publicitária? É bom respeitar as diversidades religiosas. Agora é hora de assistir a incrível entrevista feita pelos nossos colegas Ana Clara, Hugo, Felipe e Pedro Afonso. É com vocês, pessoal! Olá, vamos agora entrevistar o professor Isaac do Lago, que leciona filosofia e coordena o departamento de ensino religioso aqui no Colégio Antônio Vieira. Falaremos agora de um assunto atual e polêmico ao mesmo tempo, a intolerância religiosa. Explique para nós o que é tolerância religiosa. A intolerância religiosa é a incapacidade de reconhecer no outro, no semelhante, um como nós. Então, muitas vezes, ocupa-se do papel de inaceitar o outro, de não acolhê-lo nas suas diferenças. Sendo a intolerância religiosa uma falta de reconhecimento, respeito pelas diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Você reconhece que, no atual momento histórico, essa intolerância vem crescendo cada vez mais? É bem verdade. Vivemos um momento histórico caracterizado por inúmeras dificuldades. O mundo melhor ocupa-se de nossas ações. Então é possível compreender as dificuldades, sim, mas é necessário acreditar que podemos modificá-las desde que assumamos com verdade, com respeito, com alteridade o processo da vida coletiva. A intolerância religiosa é considerada um crime? Tem amparo legal? Como nós vivemos numa democracia, o processo da construção cidadã está estabelecido à luz de 3 direitos fundamentais. Existem os direitos políticos, existem os direitos sociais e existem os direitos civis.
Os direitos civis ocupam-se da liberdade de expressão, do seu credo, do ir e vir. Toda e qualquer agressão a isso caracteriza um desrespeito à Constituição e à dignidade humana, sendo, obviamente, sujeito às punições que a Constituição prescreve. O Papa Francisco falou durante um discurso que torna-se imprescindível o reconhecimento do direito fundamental à liberdade religiosa em todas as suas dimensões. Você acha isso possível ou é uma utopia? Extremamente possível, e compreendo que isso já vem sendo feito em possibilidades de reflexões como esse momento aqui. Antes só de falar diretamente sobre esse tema, ressaltar a importância do Papa Francisco, um verdadeiro afago de Deus nos nossos tempos, um sinal de acolhimento, um sinal pleno desse Deus que é comunhão e que é acolhimento às inúmeras possibilidades de crença, de escolhas de segmento ao nível de luz de fé. É possível sim, desde que acreditemos que a educação, enquanto caminho capaz de nos prepararmos para um convívio pautado essencialmente no respeito. Você considera a educação uma das principais formas de combate à intolerância religiosa? Sem dúvida, quanto menor o nosso conhecimento, quanto menor a nossa sensibilidade, maior certamente a nossa incapacidade de acolhimento. A educação ela nos faz seres melhores, mais comprometidos, mais conscientes, seres mais ligados uns aos outros, plenos da consciência de que são nas nossas diferenças que a unidade ela se faz verdadeiramente. Essa é uma casa que acredita muito nessa educação quando prima por duas buscas fundamentais: a excelência intelectual abraçada de uma formação humana integral, que inevitavelmente ocupa-se da construção de seres conscientes, competentes, compassivos e comprometidos, e dessa forma extremamente coerentes e convictos da necessidade da construção de um mundo fraterno. Obrigado, professor Isaac, pela sua atenção. Nossa, eu que fico extremamente grato e com o coração em festa. Eu acredito muito na possibilidade de que vocês, que são jovens, são aqueles capazes de, por uma sensibilidade ainda maior que a nossa, por uma educação mais humanista, serão capazes de construir um lugar onde possamos nos olhar nos olhos e entender que as nossas diferenças não são condições para que nos afastemos. Ao contrário, as nossas diferenças elas colaboram para que possamos conviver em comunhão. Lembre de uma coisinha: incluir é sempre um exercício de não só trazer para perto, mas de que lado a lado, cada um sendo quem é, juntos possamos construir um lugar que seja para todos, sem que ninguém fique fora dessa ciranda. Todos abraçados e cercados, porque o amor é um bem maior que nos une. Parabéns a vocês. Agora é com você, Joana. Quer colaborar com as campanhas da nossa revista? Vai rolar na telinha mais uma campanha Saiba Mais sobre Intolerância. É com vocês, colegas. Quando você faz parte de uma comunidade, você a representa. Então, quando falar para os outros das suas crenças, seja educado. Seu exemplo e respeito falam mais do que as suas palavras. Estude e pesquise a história da sua religião. Entenda seus direitos na sociedade e os defenda com sabedoria. Faça amigos, respeite as diferenças e ame ao próximo. Essa é a lei maior. Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. Oi, Clara. O que você está lendo? Oi, João. Estou pesquisando sobre intolerância religiosa. Você sabia que temos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa? Sim, 21 de janeiro. Mas o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer diante de tais demonstrações de intolerância religiosa? Assim como outros casos de violência e intolerância, o ideal é não se calar. É importante que os casos de intolerância religiosa sejam denunciados. O Disque 100, número da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, pode ser usado para denunciar casos de intolerância religiosa. Nenhum cidadão deve ser constrangido por causa de sua crença ou ausência dela. Nenhum cidadão deve sofrer qualquer tipo de ameaça ou perseguição ao abandonar uma religião ou crença. Os religiosos e os não religiosos devem ser respeitados com as suas crenças ou com suas descrenças.
Os templos em locais cultos devem ser respeitados. Os símbolos religiosos em locais públicos devem ser respeitados. As cerimônias e festas religiosas em locais públicos devem ser respeitadas. Denuncie qualquer tipo de intolerância religiosa. Disque 100. E o quadro Apresentação Criativa com o elenco de superatores da nossa revista Intolerância Zero. Solta a vinheta. Mariazinha, eu te amo. Ricardo Augusto, eu também te amo. Mas nós não podemos ficar juntos. Por que não, Maria? Porque nós somos de religiões diferentes. Meu filho, você não vai namorar com esta cristã. Mas mãe, nós nos amamos. Minha filha, você não vai namorar com esse judeu. Vamos Mas embora. eu amo ele. Vamos, véio. meu filho. Não precisamos. Maria, vamos fugir. Para onde, Ricardo Augusto? Para a sorveteria. Delegacia de polícia, boa tarde, que eu posso ajudar. Boa tarde, eu queria fazer uma denúncia do desaparecimento da minha filha. Acho que ela fugiu com aquele crápula do namorado judeu dela. Nome, por favor, desaparecido. Maria. O senhor sabe algum lugar onde eles podem ter ido? Eu não faço a menor ideia. Se dirige à delegacia mais próxima, que eles irão poder ajudá-lo. Delegacia de polícia, boa tarde, que eu posso ajudar? Eu queria denunciar um desaparecimento. Nome, por favor, do desaparecido. Ricardo Augusto. É o mesmo namorado de Maria? Claro que sim. Essa família católica vai ser a ruína do meu filho. Calma, minha senhora. Quanto tempo você sentiu falta dele? Depois do colégio, ele não voltou para casa. Se dirige à delegacia de polícia mais próxima e eles vão poder ajudá-lo. Tchau. A culpa é do seu filho, aquele judeu. Vocês são culpados por tudo. A minha filha não vai frequentar essa casa com... Mas você não conhece nada sobre minha religião. Está falando se ao menos... Não adianta. Vocês vão afastar minha filha dos braços de Deus. Vocês são ligados ao demônio. Como assim? O que está acontecendo aqui? Essa mulher está atrapalhando a vida da minha filha. O senhor tem prova? Que prova? Estou dizendo que ela está enfeitiçando a vida da minha filha. Este homem está louco! Louco não, sua bruxa. Sua religião é que é do mal. Senhor delegado, este homem está agredindo a mim e a minha religião. Pois o senhor está preso agora por intolerância à religião. Que absurdo! Pô, aquele sorvete tava muito ruim. Pô, velho, também não gostei, velho. Vamos para casa, que eu tô com fome. Embora, velho, tô sem dinheiro. Esses dois ainda vão dar muito trabalho. E o pai de Maria? Como vai sair dessa? Preso por intolerância religiosa? Mas enquanto não sabemos o final deste dramalhão mexicano, a primeira edição da nossa revista eletrônica chegou ao fim. Esperamos que você tenha gostado e aprendido muito sobre esse tema de hoje, intolerância religiosa. Obrigada pela sua audiência e pela sua atenção. E até a próxima edição da revista eletrônica do 6º ano D, Intolerância Zero. Respeito sim, intolerância não! Turma D!
Essa edição promete... Meu Deus do céu. Maria Flor, Falei errado. Quando a pessoa faz críticas, piadas, Quando uma pessoa faz de grande tristeza para o povo africano. E só Ai, calma. Não dá, não. Além dos estrangeiros vindos do Oriente, que formaram Ou manifestado por aquilo que é de menor valor, pois é diferente. Esqueci. Mano, eu não consigo. Na próxima reportagem, eu errei de novo. Na próxima... Que raiva, gente, eu não consigo lembrar. Eles ainda sofrem com intolerância aqui no Brasil. Meu Deus, elas ainda sofrem com intolerância. Eu acredito que Jesus não foi o Messias. O propósito. Eu acredito que... Esqueci, calma. Agora é hora de assistir uma incrível entrevista feita... Agora é hora de assistir... Gravando. Podemos fazer contra esse tipo de... Errei. Número da ouvidoria. Para aprofundar mais o... Espera. Henrique, qual foi a Retratam a diversidade, religiosidade, não é? Diversidade, meu Deus. É muito comum, hoje é muito... Em Itapuã, cuja principal ideia é... Esqueci. Peraí, tio. Não adianta. Vocês vão afastar minha filha. Calma, deixa de novo, que eu errei a palavra. Pô, velho, aquele sorvete tava muito ruim. Voltou. Volte lá. Vamos agora entrevistar o professor Jairo do Lago. Lago, o nome dele é Lago mesmo? Vai. Vai explicar. Para começar, vá. Prepara. Essa intolerância vem crescendo cada vez mais. Como liberdade ou culto religioso. São 3... Eu posso refazer? O Papa Francisco. Eu sei, mas daí eu me confundi como falou. Tô rindo, não, né? Ah, não. Seriedade. Vai. Como assim? Vai. Tá. Atenção off. Fala. A Bahia. Não, atenção off. Atenção off. É porque o pessoal na edição vai ouvir você falar isso. Ah, tá. Atenção off.